Shalom, e Shalom quer dizer paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Estamos aqui em mais um vídeo do canal depois de tanto tempo, hein? E com uma novidade. Mas antes de falar sobre essa novidade, eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre a importância da palavra de Deus. Eu acredito que aqui estejam ouvindo pessoas que amam a palavra de Deus, mas às vezes têm tanta dificuldade de ler. Ou só acontece comigo? Senhor, eu não estou com sono. Quando eu paro para ler a Bíblia, logo que vem sono, justamente o sono. Mas eu quero falar para vocês hoje a importância de estarmos lendo a palavra de Deus. E depois disso, fica aí no vídeo, fica ligadinho, já deixa seu like, compartilha com as pessoas que você sabe que também tem essa dificuldade. E logo depois que a gente conversa um pouquinho sobre a importância de lermos a palavra, eu gostaria de desafiar vocês. Vocês topam um desafio? Eu gosto de desafio, viu? Para mim, o desafio me motiva mais a fazer algo. E assim, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de vida, né? É aquilo que Deus deixou aqui na terra para nos guiar, como uma bússola mesmo. E quantas vezes e inúmeras vezes foi a Bíblia, a palavra de Deus que me direcionou. Eu particularmente, eu vou contar um pouquinho sobre como eu vivo, em relação à palavra. Eu gosto muito de ter respaldo bíblico para toda decisão que eu for tomar na minha vida. Independente do que seja. Acredite. Independente do que seja. Para mim, eu tenho que ter uma palavra para aquele momento, para ainda que seja uma luta. Recentemente eu tive uma experiência assim com relação à palavra. Estava passando por uma luta em questão de saúde familiar, né? E aí preocupada com essa questão. E eu fui na palavra assim, pedi, Deus me dá uma palavra com relação a isso. E uma palavra sobre justamente aquilo que eu estava enfrentando, né? Em questão de saúde. E Deus me deu uma palavra, não tenha medo daquilo que pode matar o corpo. Né? E assim, quando eu recebi essa palavra, eu automaticamente, por isso que a gente fala assim, às vezes assim, a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. No momento em que eu recebi essa palavra da parte de Deus, trazendo esse conforto ao meu coração com relação àquilo que estava passando familiar, e aí na mesma hora eu recebi, junto com a palavra, a paz. Porque quando Deus traz algo ao nosso coração, traz a palavra, a confirmação de algo no nosso coração, vem junto um sentimento de paz. Essa, para mim, é um dos maiores sinais quando Deus fala comigo, é justamente a paz. Porque aquilo que traz dúvida, aquilo que traz medo, aquilo que traz incredulidade, está tudo fora daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a fé, sobre a confiança, sobre acreditar em um Deus que pode todas as coisas, né? E recebe algo da parte de Deus, que vem com a convicção, confirmando a palavra, não há o que temer. E foi justamente esse sentimento que eu tive. Quando a Bíblia fala assim, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O medo automaticamente saiu, a preocupação automaticamente saiu. E o que veio logo depois? A vitória, a cura. Porque quando Deus fala, Ele garante. E como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Através da palavra. Foi por isso que Ele nos deixou essa bússola, que é a palavra dEle. Então a palavra de Deus é justamente aquilo que a gente precisa estar buscando. Porque é como um alimento, imagina. Falando no nosso corpo físico. O nosso corpo físico sem alimento, né? O que acontece? Ele começa a dar sinais de falta da alimentação, de falta de determinadas vitaminas. Por quê? Porque o nosso corpo necessita ser alimentado, não é verdade? O nosso físico precisa ser alimentado, assim é o nosso espírito. O nosso espírito carece de ser alimentado. E aonde é que está esse alimento para o nosso espírito? Na palavra de Deus. Então é na palavra de Deus que a gente recebe direção, recebe resposta. Às vezes a gente fica buscando a resposta em vários outros lugares, quando já temos tudo aqui, na palavra do nosso Senhor. Às vezes as pessoas têm dificuldade de estar lendo a palavra, né? Como eu falei, dei o exemplo da questão do sono. Às vezes lê a palavra e não entende o porquê, o pra quê daquela palavra ali. Então a gente sabe que
A palavra de Deus, ainda que tenha sido escrita por mãos humanas, e hoje a gente tem até versões diferentes, né? Mas foi inspirada pelo Espírito do nosso Senhor, inspirada pelo próprio Deus. Então, tudo que está escrito na palavra é a própria palavra de Deus. E muitas pessoas às vezes leem a palavra como uma história, né? Como ler um livro. E a palavra de Deus não é dessa forma. Ela não é um livro de história contada. Ela é escrita com coisas, fatos, ações que foram verídicas e de fato aconteceram. Tanto no âmbito físico quanto no âmbito sobrenatural, né? Aquele que não tem explicação. E muitas vezes a gente tem na palavra como ressurreição de Jesus, mas também ressurreição de uma pessoa chamada Lázaro. Isso não tem explicação, isso vai para o âmbito sobrenatural. Isso não tem explicação física depois de 4 dias. Mas, porém, entretanto, a gente encontra na palavra uma história verdadeira de que isso é possível. E falando sobre essa questão da dificuldade de estar lendo a palavra, né, e com base naquilo que eu vou propor para a gente ser desafiado a cada dia mais estar lendo a palavra de Deus, é falar sobre hábito. O que é hábito? Eu fui até no dicionário pesquisar, viu? O que é hábito. E fala assim, é uma maneira usual de se fazer, sentir, costume, regra, modo, mania. Você tem alguma mania? Tem gente que tem mania de o tempo todo lavar as mãos. Tem gente que tem mania de o tempo todo toque, tudo organizado. Tudo. Isso tudo é uma mania, um hábito que foi criado. Nem às vezes a gente quer ler a palavra sem ter o hábito de ler. E como é que a gente substitui determinados hábitos que a gente já está acostumado no dia a dia? Um exemplo, a gente acorda de manhã, no corre-corre do dia, já está acorda às 7 horas da manhã, 8 horas já tem que estar no trabalho, né? Isso é um hábito, às vezes, de sempre acordar em cima da hora e sempre sair correndo. Como é que eu substituo esses hábitos que não fazem bem para mim? Por exemplo, sair, como eu dei o exemplo aqui mesmo, sair correndo sempre em cima da hora, vai fazer bem para você? Faz bem? Você chega super poderosa no trabalho ou poderoso no trabalho? Não! Normalmente se chega já debaixo daquele nervoso, debaixo daquele estresse, quando a pessoa tem responsabilidade de horário, né? Então, como é que se muda esse hábito? Ah, mas não é hábito. É hábito. Se repete, é hábito. Como é que se muda hábitos que nós já estamos acostumados a fazer? Substituindo por outros. Assim é com a palavra. Então eu só consigo mudar um hábito meu se eu substituir por outro. E como é que eu faço de uma ação minha virar um hábito? Terminei algo a se fazer. Como é que eu faço dessa ação virar um hábito? Repetindo. Então quanto mais eu repito, meu cérebro vai entender, vai se acostumar com aquilo que eu comecei a fazer e depois de um tempo vai se tornar tão natural, mas tão natural, que a gente vai fazer e não vai nem perceber, né, o desafio que às vezes é no início. Todo início de projeto, todo início de empresa, todo início de ações a serem tomadas para se mudar um hábito de vida tem seu desafio. Nada é fácil. Ninguém consegue de uma hora para outra que não fazer exercício físico começar na primeira semana. Pode até começar, mas manter isso é o mais difícil. E eu amo a palavra porque para tudo ela nos dá uma resposta, né? Deus sempre tem uma recompensa para quem é perseverante. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, Deus tem uma recompensa para quem persevera, e até mesmo na leitura da palavra. Então, quer fazer da leitura da palavra um hábito na sua vida? Diariamente. É repetir, estando com vontade e sem vontade. Querendo, desejando e também não querendo, desejando. Estando bem ou não estando naqueles dias tão bem. Não se faz necessário a gente sempre estar bem para estar buscando a Deus. Ou então a gente sempre está com a dificuldade para buscá-lo, né? Tanto de uma parte quanto de outra. Não. Com base nisso eu quero propor, né, aqui um desafio para mim e para você. Primeiro esse desafio começa comigo, né? Da gente ler diariamente a palavra do Senhor.
diariamente. A partir de hoje eu tô lançando esse vídeo aqui, dia 31 de janeiro, então faz 31 de dezembro. E eu estou lançando esse vídeo dia 31 de dezembro. Estou fazendo ele hoje, exatamente hoje. Então, pra gente começar o ano de 2023 diferente, como? Na leitura da palavra. Diariamente eu vou colocar aqui, talvez em vídeo, outras vezes só em áudio, né? Mas a palavra de Deus. Eu peço que oração para que isso se permaneça, como eu falei, perseverar nem sempre é fácil, mas é possível. E há necessidade de um esforço, né, da nossa parte. Então a leitura que eu vou fazer aqui é diária. Eu não vou colocar o horário, mas eu vou sempre estar tentando lançar pela manhã, já para se ter a possibilidade do dia todo estar lendo a palavra, né? E o que é que eu vou fazer? Eu comprei essa Bíblia, ó. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para ver se vocês conseguem ler. Mas essa Bíblia chama Bíblia 365. A palavra de Deus em leituras diárias. Essa é uma Bíblia diferente. Porque normalmente em plano anual para a leitura da Bíblia, né, se tem já tanto agenda quanto Bíblias mesmo de estudo para isso, vem indicando, né, os livros a serem lidos até a conclusão dos 365 dias. Essa Bíblia aqui, ela é diferente. Eu vou colocar aí um videozinho para vocês, né, ela aberta. Aqui um exemplo dela é que ela assim, ó, chega no dia 1 de janeiro, 1º de janeiro, né? Ela tem Gênesis, mas não precisa a gente ir logo após, como normalmente é, né? Lá para Mateus. Na segunda página, logo depois de Gênesis, vem Mateus. E depois Salmos e depois Provérbios. Por quê? Ela já foi feita para que a pessoa tivesse a leitura anual dela, tá vendo? Então essa é uma Bíblia, eu vou até colocar o link aqui de onde eu comprei, chegou com 5 dias. Então foi bem rapidinho, às vezes pode encontrar até em alguma loja, né? Mais rápido ainda. Essa é a versão de letra grande, né? Eu optei por ela para não ser maiorzinha, mas também tem uma versão menor. Então fica de acordo. A versão dela é NVT. Eu particularmente gosto mais da NVI. Quando se tiver algum tipo de palavra diferente, a gente corre lá para outras versões para a gente conseguir identificar. Então, assim, o desafio é, diariamente, criarmos o hábito de ler a palavra. E depois, eu acredito, do fundo do meu coração, que a palavra de Deus, ela transforma de dentro para fora. Você já imaginou você ter diariamente um respaldo bíblico na palavra? Às vezes a gente enfrenta situações durante o dia que não é esperado, e quando a gente abre a palavra, já recebemos uma direção de Deus, já recebemos um conforto, já recebemos uma palavra para aquele dia que faz tudo se tornar diferente. Às vezes aquilo que seria, né, um desafio tão grande, quando Deus diz assim, eu estou contigo, se torna tão pequeno, porque Ele é tão poderoso. Eu costumo dizer que para mim, a Bíblia é uma carta de amor revelada de um pai. Aí você vai olhar e dizer assim, mas tem na Bíblia algumas coisas que falam de um Deus de justiça, sim. Tem sim correções na Bíblia. Mas a própria Bíblia fala sobre isso, né? O pai corrige a quem ama. Então a Bíblia é uma carta de amor, onde a gente encontra resposta para tudo, onde a gente encontra também libertação, onde a gente encontra também amor. Às vezes amor que a gente não recebeu, né, de quem a gente esperava ter. Em Deus a gente encontra. E tudo isso que eu estou te falando está aqui. Mas para que isso aconteça, né, para que o que é necessário acontecer na sua vida, seja transformação, seja libertação, na minha também, seja perdão, seja amor,
é necessário um investimento. E um investimento único e exclusivo, porque você pode ter já a sua Bíblia aí, né? E fazer a mesma coisa que eu vou fazer nessa. A única diferença é que você vai folhear um pouquinho mais, né? Depois do primeiro capítulo de Gênesis, um exemplo de 1º de janeiro. Vai para Mateus, vai folhear um pouquinho mais, mas vai chegar lá da mesma forma. Se for com essa, a gente vai seguir como está aqui, né? Mas assim, se permita ser amada, ser amado por Deus. E não há forma melhor de descobrir esse amor, a não ser pela palavra de Deus. E se esse vídeo chegar a alguém que não acredita nas histórias que aqui estão escritas, eu também te desafio a ler comigo por 365 dias. E no final, dia 31 lá de dezembro, você vai me contar a sua experiência, se foi real ou não. Eu garanto que tem experiência real para ser vivida ao ler essa palavra. Mas eu te desafio. Você que ainda não conhece Jesus, você que ou conhece só daquilo que você ouviu falar das pessoas, eu te encorajo também. Entra nesse desafio, vem ler a Bíblia comigo, vem conhecer quem é Deus, vem conhecer quem é Jesus, venha conhecer quem é o Espírito Santo. Está tudo aqui. Ela fala a respeito dele, mas tem muita coisa dele para mim e para você escrita aqui. Só precisamos ler. E se eu não entender? Tem outro detalhe. Peça àquele que escreveu para te ensinar, para te revelar aquilo que estava no coração dele ao escrever essa palavra, ou a palavra que você estiver lendo. Vale a pena esse investimento de tempo, porque não há qualidade melhor do que conhecer mais daquele que te criou. E aí, assim, você vai estar se conhecendo também. Porque quando eu falo assim, muitas pessoas têm dificuldade com a leitura da Bíblia, né? Com relação a não entender. Por que eu digo assim? Eu peço àquele que fez. Porque é igual o manual de equipamentos que a gente compra, da TV. Quando a gente tem algum tipo de dificuldade, hoje em dia a gente tem muita internet, né? Para nos ajudar com relação a isso. Mas normalmente, lá atrás, quando não se tinha internet, né, que se tinha uma dificuldade para entender sobre a TV, entender sobre os botões do controle, aonde é que se vai, ou qualquer outro aparelho, no manual. E está aqui, ó, um manual de vida para você. Você pode entender muito mais sobre você, sobre o que você passa e sobre o propósito que Deus tem para a sua vida, investindo tempo aqui com Ele. E esse é o desafio. E aí, você topa comigo durante 365 dias? Ler a palavra diariamente. Fazer dela o nosso hábito. Assim como temos hábito de tomar café, de almoçar, de jantar. Fazer do nosso alimento espiritual. Diariamente. Você topa? Se você topa, a partir de amanhã, isso mesmo. Amanhã já vai ser lançado o primeiro vídeo com a primeira leitura bíblica. Então você já prepara a sua Bíblia, porque começaremos amanhã maratonando a palavra que tem tudo a ver comigo e com você. Porque está escrito que somos imagem e semelhança daquele que escreveu. Lembrando, se você tem alguém que não conhece a palavra ou já conhece e tem essa dificuldade, envia para essa pessoa, faz essa pessoa entrar nesse desafio com a gente e eu te espero todas as manhãs, diariamente, aqui nesse canal. Aqui para lembrar uma coisinha. A leitura que faremos aqui diariamente da Bíblia não substitui o seu devocional, o seu tempo de qualidade com Deus. Então vamos ler. Deus vai ministrar muito o seu coração. Vai ter horas que você vai anotar, porque Deus vai revelar a palavra dele para você. E você vai ter cada vez mais vontade e desejo de conhecê-lo. Então vai ter mais tempo de devocional com ele. Vai ter mais tempo para receber palavras fresquinhas direto do trono. E eu te espero todas as manhãs aqui nesse canal para lermos a palavra.
do nosso Pai. A carta de amor do nosso Pai.